Nesse vídeo vamos desmistificar o pre-save. Eu tenho certeza que muita gente tem aprendido sobre a ferramenta da maneira errada e aqui a gente vai trazer alguns pontos importantes que você precisa saber e como essa ferramenta pode somar ao seu lançamento. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que se você quer conhecer uma coisa por completo, você precisa entender a sua história, certo? Vou te contar a história do pre-save, como nasceu essa ferramenta. Ela nasce em 2016 com o lançamento de uma cantora chamada Laura Marling, que através da sua distribuidora Kobalt fez o primeiro lançamento com pre-save da história da indústria. A Kobalt desenvolveu uma ferramenta que se conectava à API do Spotify a princípio e gerava os pre-saves para a API. O que é uma API, Vinícius? Uma API é uma interface, vamos entender que é uma ponte, que leva para a aplicação do Spotify informações e traz da aplicação do Spotify informações também. Então, você tem o Spotify, a ferramenta de um lado, criando uma ponte de informações que transitam para aplicações de terceiros. O Spotify disponibilizou na API uma função que até aquele momento ninguém tinha usado, que é simplesmente a função de agendar salvamentos de músicas assim que elas forem lançadas, ou seja, os pre-saves. Essa função já está descrita na API do Spotify, mas não existia uma aplicação. Então, o Spotify liberou para que terceiros pudessem desenvolver usando a função já nativa na plataforma. Te contei essa história e dei uma breve introdução sobre a API do Spotify, porque a primeira coisa que muito se fala é, Vinícius, o pre-save não tem nada a ver com o Spotify, é a ferramenta de uma distribuidora, de terceiros. Para que eu vou ficar investindo numa campanha de pre-save se nem é reconhecido pelo Spotify? Bom, não é bem assim. Se não existisse na API do Spotify uma função que recebesse um comando para agendar, para receber a requisição de agendamento de um save que vai acontecer quando a música vier, ou seja, um pre-save, não haveria como criar uma ferramenta. O Spotify criou a API e já colocou na API a possibilidade desse pré-agendamento, desde que alguém criasse a ferramenta. Só que o que muita gente não sabe é que o Spotify possui nativo na plataforma um recurso que é proprietário, que é dele, que é a de conversão de pre-saves. Se a plataforma encontra pre-save de uma conta, ela automaticamente converte esse pre-save em save. Ora, se a ferramenta não tivesse intenção, não quisesse participar desse processo, ela sequer liberaria essa função da API, quanto mais ter uma função proprietária de conversão, né? Então cai por terra essa conversa de que o Spotify não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, o Spotify desenvolveu a API, abriu para que desenvolvedores pudessem criar ferramenta de integração para gerar essa demanda de pre-save. O Spotify foi esperto, né? Cara, eu não vou meter a mão nisso, eu vou deixar a API para desenvolvedores fazerem, vou liberar a função e quando a função entregar o que eu quero, que é o pre-save, eu aqui dentro vou converter isso em save e entrego a música para quem de fato fizer a requisição. E aí a música vai ser entregue assim que for lançada ali na minha biblioteca. Simples assim. Então sim, a ferramenta ela é de terceiros, mas existe todo um ecossistema criado pelo Spotify para que essa ferramenta vingue. Não fosse isso, o próprio Spotify não iria falar dessas ferramentas dentro do seu site. Você tem ali áreas no Spotify onde ele menciona, olha, procure a aplicação da sua distribuidora que é certificada pelo Spotify para que você tenha acesso ao link de pre-save. Outro ponto que muito se fala, pre-save se fosse realmente do Spotify, você ia encontrar dados no Spotify for Artists. Quer dizer, tem que rir porque é um tipo de afirmação de quem infelizmente não conhece, né, a ferramenta. Claro que você, usuário, não vai ver, né? Você não vai conseguir ver. Mas quem é desenvolvedor, quem criou a ferramenta, quem criou a aplicação, tem acesso a um back-end, como os programadores falam,
de relatórios com as requisições dos pre-saves, como é esse que você está vendo aí. É um back-end que a gente vê lá na área de desenvolvimento do Spotify for Developers. A gente tem aqui um aplicativo de pre-save que a gente desenvolveu dentro do Spotify com a API do Spotify e eu consigo ver as requisições de pre-save que são geradas genuinamente pelas pessoas. Então, de fato, sim, você consegue ver, mas se você for o desenvolvedor da ferramenta, o desenvolvedor da aplicação, e você vê isso nos painéis das distribuidoras. Quando você vê relatório de pre-save na sua distribuidora, não é um relatório simplesmente da distribuidora. Você tem a API do Spotify conectada à distribuidora e a distribuidora herda essas informações da API e passa para você isso através de relatório, não é uma coisa dela. Penúltimo ponto que eu vou trazer aqui é sobre as playlists. Vou fazer pre-save para entrar numa playlist editorial, para chamar a atenção de um curador. Não, de fato você não vai chamar a atenção de curador com o número de pre-save, mas se você faz uma boa campanha de pre-saves, gera pre-saves e entra em playlists de algoritmo do Spotify, isso pode chamar a atenção do algoritmo para que essas músicas entrem em playlists editoriais híbridas, que são playlists que possuem curadoria metade humana, metade por inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela pega, obviamente, dados de crescimento, de entrega, de envolvimento da faixa dentro das playlists de algoritmo. Então dizer que não tem relação os pre-saves com as playlists editoriais também não é correto. Existe uma relação, não é uma relação numérica diretamente, não é a quantidade de pre-saves, mas sim a eficácia que esses pre-saves vão ter na entrega algorítmica da sua música que você vê durante o lançamento. E último ponto, Vinícius, vale a pena então fazer campanha, investir dinheiro em tráfego? Depende, eu sempre falo depende. E quando eu recomendo campanha? As campanhas são recomendadas primeiramente para artistas que têm uma base de público engajada, envolvida com ele, com esse artista. E somado a isso, eu coloco, obviamente, um plano de conteúdo de 30 dias para que o seu pre-save, a sua campanha, ela tenha uma cara muito mais, entre aspas, orgânica. Quando o artista tem uma comunicação direta com o público, se envolve durante um mês, 20 dias, trazendo o lançamento para frente da comunicação, fica simples reunir o público que mais se envolveu e com esse público reunido você pode apontar uma campanha de tráfego com o pre-save para essa audiência, claro, tendo ali uma comunicação também criativa, não fazendo uma campanha meramente pelo pre-save, pela música. Você vai trazer argumentos que façam a pessoa se interessar e vai, obviamente, além da música para fazer essa comunicação chegar ao público. Então assim, pre-save é importante porque é pré-lançamento. Investir grana nem sempre é relevante. Então é importante saber separar as duas coisas. Não é porque você não vai investir grana que você não vai fazer uma campanha com um plano de conteúdo que entregue o pre-save. Você tem que ter isso na sua cabeça, porque se não fosse importante, o Spotify não ia falar sobre isso e sequer ia desenvolver uma ferramenta que ele já está testando, inclusive, que é o Spotify Countdown, que é um pre-save dentro da própria plataforma, dentro do perfil de artista. Em breve você não vai precisar mais fazer pre-save como você faz hoje, vai ter o pre-save nativo no Spotify. Ora, se não fosse importante, o Spotify não estaria investindo e agora testando a ferramenta para depois entregar para você. Então esse papo de investe só no lançamento, esquece o pré-lançamento, esquece o pre-save, não é assim. Você tem que usar estrategicamente as ferramentas que você tem, conhecendo as ferramentas. E agora você conhece, então faça bom uso. Espero ter te ajudado. Aqui embaixo links para você conhecer um pouco mais da Academia Palco Digital, nosso treinamento focado em marketing para lançamentos musicais. Agência Palco Digital, nossa agência de marketing para lançamentos musicais e outros links em redes sociais para você encontrar a gente em outros canais. Te vejo em breve. Um abraço. Tchau, tchau.